Preste atenção, se a nossa fé ela é incapaz de nos mover em benefício das pessoas à nossa volta, é porque ela é apenas uma religião. No pior contexto da palavra, ela é apenas uma crença. Em Marcos 6, do versículo 30 ao versículo 34, a gente tem uma história muito empolgante acerca de Jesus. Quando ele manda os seus discípulos, anteriormente a esse episódio, ele vai mandar os seus discípulos em 12 até as aldeias para, enfim, operar a fé de Deus, para fazer milagres, expulsar demônios, uma série de coisas que, na verdade, seria uma prática daquilo que ele estaria ensinando a eles. Então, Jesus, durante um tempo, estava ensinando de uma forma teórica e agora os discípulos precisavam ir para a prática. Os discípulos estão sendo requisitados, eles estão sendo procurados por muitas pessoas, de forma tal que aqui nesse texto que eu citei, de Marcos 6, versículo 30 ao versículo 34, eles estão sendo acompanhados por uma multidão. Então, depois dos discípulos terem ido àquela comissão estipulada por Jesus até as aldeias, eles estavam cansados, eles já estavam com fome, né? Então Jesus fala o seguinte: olha, vamos nos retirar para um lugar deserto, para a gente descansar, enfim, para a gente comer. Nesse exato momento, as pessoas percebem que eles estavam se retirando para esse determinado lugar, então essas pessoas começam a seguir. Então, quando Jesus e os discípulos de barcos chegaram no lugar, eles já viram uma determinada multidão ali, e quando Jesus olha aquela multidão, o que mais me chama atenção nesse texto, e é exatamente o texto que eu quero compartilhar com vocês para falar sobre dois fundamentos de uma evangelização eficaz e inteligente. Eu entendo que nesses dias, nós, enquanto igreja, nós, enquanto cristãos, tem muitos servos de Deus, muitas pessoas piedosas, muito boa vontade para pregar a palavra de Deus, só que, infelizmente, não estão se atentando a alguns detalhes para uma evangelização eficaz. Nesse vídeo eu quero trazer para você dois fundamentos que Jesus se utilizou, que nós podemos aprender com Jesus para chegarmos a uma evangelização eficaz e inteligente. No versículo 34 do capítulo 6 de Marcos, a gente vai conseguir extrair dois fundamentos basilares para a gente chegar a uma evangelização eficaz e inteligente. O primeiro fundamento que eu aprendo aqui é quando Jesus ele chega até aquele lugar e a primeira coisa que eu destaco teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Esse é o primeiro fundamento. Então, para que a gente tenha uma evangelização eficaz em face das pessoas que estão no mundo, as pessoas que estão ainda no status de condenadas, não é? Porque se você for entrar dentro do estudo, lá em João, a gente vai perceber que Jesus, ele é a luz e ele é apresentado ao mundo, e o mundo o rejeita. Muitas pessoas do mundo o rejeitaram. E também o Evangelho de João vai nos ensinar que Jesus não veio para condenar ninguém. Jesus veio para salvar as pessoas. E se ele veio para salvar as pessoas, é porque essas pessoas já estavam condenadas. E de fato, lá em Paulo, Romanos, capítulo 3, ele vai falar que Deus olhou para baixo e não viu justo sequer. Então, todos nós estávamos debaixo de jugo de pecado, de escravidão. Então, todos nós pecamos. Paulo vai falar sobre isso. Então, está todo mundo debaixo de uma mesma lei da servidão do pecado. Então, enquanto Jesus Cristo não é revelado e você não reage a Jesus Cristo, você está no status de pecador. Você está no status de condenado. Então, Jesus se revela para salvar o homem da sua situação, da sua condição, do seu status de condenação. Então, perceba que Jesus Cristo vem e olha aquelas pessoas ainda não estavam salvas, aquelas pessoas ainda não estavam
curada de seus pecados, enfim, de suas mazelas. Mas Jesus olha para elas e se move de íntima compaixão. E esse é o primeiro fundamento que a gente precisa ter como relevante se nós quisermos pregar a palavra de Deus e essa palavra ser eficaz. Nós precisamos observar isso. Esse é o primeiro fundamento. O primeiro fundamento que nos leva a alcançar as vidas, alcançar o pecador, a pessoa que está enclausulada do pecado, quem está em pecado, quem está vivendo uma vida onde ele não consegue deixar de fazer aquilo que está acostumado a fazer por uma questão até mesmo cultural, uma cultura de pecado. Ele não precisa de você, de mim, todo momento falar, você está condenado, você vai para o inferno, você isso, você aquilo. Não, ele precisa chegar ao conhecimento da graça de Cristo. Ele precisa chegar ao conhecimento de Jesus. É exatamente esse, é o primeiro fundamento. Nós precisamos de nos mover de íntima compaixão. O que é isso? Mover de íntima compaixão é diferente de sentir empatia pelas pessoas. Uma coisa é você sentir empatia, outra coisa é você se mover de íntima compaixão. A diferença de uma coisa para outra. A empatia, você está ainda um grau de distância daquela pessoa. Você não se identifica com aquela pessoa. Você sente pena daquela pessoa, você sente dó, enfim. Mas você não faz nada para mudar aquela situação. Já a íntima compaixão é diferente. A íntima compaixão faz com que nós nos identifiquemos com aquelas pessoas que estão em determinadas situações. Então, quando nós nos identificamos com aquelas pessoas, nós criamos um laço de conexão. E a primeira coisa para que nós tenhamos uma evangelização eficaz é a conexão. Você não pode quebrar isso de forma alguma. E ainda aqui no versículo 34, Jesus tem uma tomada de ação. Jesus toma uma ação que eu vou estabelecer aqui como o segundo fundamento para uma evangelização eficaz e inteligente, que é, então, começou a ensinar-lhes muitas coisas. Gente, Jesus começa a ensinar-lhes muitas coisas. O que coisas seriam essas? A moral do reino dos céus. Então, uma coisa é certa, uma cultura, as pessoas que estão numa cultura de pecado, uma cultura no sentido de comportamento, no sentido de estar sempre fazendo aquela mesma coisa, um costume, vamos colocar dessa forma, essas pessoas, elas precisam de uma outra cultura, de uma contracultura. Então você não vai destruir, acabar com uma cultura, enfim, apenas dizendo, olha, essa cultura está errada, isso, aquilo. Não, não é isso. Você vai conseguir acabar com uma cultura, e que cultura é essa? É a cultura do pecado, que precisa ser acabada, com a cultura do reino de Deus. Então Jesus, ele vem ensinando o reino de Deus. Esse é o segundo fundamento pelo qual eu reputo de muita importância para uma evangelização eficaz e inteligente. As pessoas, eu volto a dizer, não precisam entender, saber, né, conhecer a nossa sabedoria pessoal, a nossa, enfim, aquilo que a gente acha que é muito importante para as pessoas saberem, enfim, apontar o erro lá das pessoas. As pessoas não precisam disso. As pessoas precisam conhecer o que é bom. E o que é bom? Jesus. O que é bom? O reino de Deus. Aquilo que ela ainda não conhece. Elas precisam, para elas saírem de uma situação de dificuldade na luta contra o pecado, elas precisam conhecer aquilo que é muito bom, né? Elas ainda não conhecem o que é muito bom. Então Jesus, ele vem aqui trazendo essa moral, que ele vem nos dando essa lição aqui, mostrando que um segundo fundamento para uma evangelização eficaz é falar do reino de Deus. Então o apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 2, versículo 4, ele fala que até o próprio ato de arrependimento, para as pessoas se arrependerem e chegar a um lugar de arrependimento, elas precisam necessariamente do conhecimento da graça. Elas precisam conhecer Jesus. Então, basicamente isso. Às vezes a gente, naquele afã, naquela coisa, né, de querer ganhar a pessoa para Jesus, de querer pregar o evangelho, a gente acaba
cometendo alguns erros, algumas gafes, né? Já vi algumas pessoas em vídeos na internet, né? E até mesmo há pouco tempo agora, pessoas até lá na Terra Santa, lá em Jerusalém, fazendo uma determinada evangelização que eu entendo que não é uma evangelização inteligente, não é uma evangelização eficaz, né? Então a gente precisa, para concluir aqui nossa conversa, a gente precisa necessariamente aprender com Jesus. E esses dois fundamentos. O primeiro, nós precisamos nos mover de íntima compaixão. Precisamos nos identificar com os pecadores. Se Jesus, que nunca pecou, ele vai se submeter até mesmo ao batismo, ele vai falar assim para João: olha, João, deixa acontecer, deixa completar a justiça. Porque o que ele está querendo fazer? Ele está querendo se identificar com pecadores. É o que Jesus faz. Jesus desce as partes mais baixas. Então ele se move de íntima compaixão para conosco. Agora, se Jesus ele se moveu de íntima compaixão, sendo Deus, desceu às partes mais baixas, aos distritos que os sacerdotes não queriam colocar os pés, porque nós não vamos fazer isso? É uma indagação, é uma reflexão para esse dia. E o segundo fundamento é exatamente você ensinar a palavra de Deus. Você precisa ensinar. Mateus 28, no versículo 19 e 20, Jesus estabelece a grande comissão, isso agora para toda a igreja, para nós, né? E ele fala o seguinte: ó, Lide, pregai o evangelho a toda criatura. Pregai o evangelho. Ensina a obedecer à vontade de Deus. E é basicamente isso que a gente precisa fazer. Ensiná-los. Muitas das vezes a gente vai ensinar com os nossos próprios atos de justiça e outras a gente vai ensinar com palavras, mas palavras que vão vir do texto bíblico. Não nada que vai vir da nossa sabedoria pessoal, da nossa filosofia, enfim. Com essa palavra eu espero ter abençoado a sua vida. Vamos começar a repensar se realmente a gente está trabalhando, prestando um serviço ou muitas das vezes um desserviço, né, para o reino de Deus. Porque as pessoas que estão fora de Cristo, elas já estão no status de condenação. Elas não precisam de ninguém para chegar para elas e falar: ó, você está condenado, você vai isso, você não precisa disso. Elas precisam ouvir sobre a graça de Deus, elas precisam ouvir sobre a boa nova. E boa nova eu entendo que é uma boa notícia. Boa notícia é a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo, que já morreu naquela cruz e disse que todos ele iria atrair a ele. Então, ele tem atraído muitas pessoas no mundo inteiro. Que Deus abençoe a sua vida.